Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para um bate-papo muito importante sobre orgonites. Proporção entre metal e resina. Relembrando, resina é orgânico, resina atrai a energia, todos os tipos de energia que tiver no ambiente, e metal é inorgânico, repele todo tipo de energia. Então a gente precisa de uma proporção correta entre metal e resina para que a energia que for atraída e a energia que for repelida seja muito parecida, para que o orgonite funcione, né? Claro, junto com aquele quartzo que gera o efeito peso elétrico. Legal. Tem uma dúvida muito antiga sobre as orgonites, que é quanto de metal? Porque nós temos duas possibilidades de colocar metal nas orgonites, né, junto com a resina. Nós podemos colocar por volume ou por massa. Certo? Por massa é a quantidade, né? O peso. Mais o peso. Por volume seria a quantidade independente de peso. Então, trazer para vocês verem. Aqui tem uma peça minha, das primeiras peças que eu fiz. Certo? Que essa peça ela está por volume. Então, o alumínio se espalhou bastante por toda a resina e lá dentro, dá para ver, né, naquele cantinho também tinha uma espiral de cobre acompanhando. E bem no meio, não dá para ver, tem o quartzo. Tá? Então essa aqui é uma peça que está por volume. Essa é outra peça que está por volume também. Certo? O alumínio está distribuído, né, de uma forma razoavelmente homogênea por toda a peça. Mais o cobre, mais o cristal, que eu sempre coloquei. Essa aqui já é uma peça que foi posterior àquela, e aqui, nesse caso, eu comecei a fazer peças por massa, proporção de massa de resina, massa de metal. Então ali dá para ver o quartzo espalhadinho, e uma grande divisão de massa. Aqui basicamente só tem resina e daqui para cá é que vai ter o metal. Aí eu fui evoluindo até chegar em peças assim. Certo? Na parte de cima nós temos a resina, temos a espiral com o cobre lá, enroladinho em cobre também, mas na parte de baixo é que está concentrado o metal da minha peça. Nessa peça aqui, a concentração é por massa. Então, eu vou recorrer a uma balança, e depois de algum tempo vai pela sensibilidade da gente, a gente já sabe mais ou menos quanto que vai de metal, então não precisa ficar pesando toda hora, mas no começo eu pesava, então eu verificava quanto que ia de resina e quanto eu teria que colocar de metal. Certo? Originalmente, as orgonites eram, na sua maioria, feitas em volume. Tem algum material antigo na internet, ainda lá dos anos 2000, né, material em inglês, mas dá para você pesquisar, abrir, você vai ver as fotos. Né? Tem até alguns vídeos mostrando. O pessoal colocava resina, botava vários pedaços de cristal e jogava alumínio. O alumínio saturava praticamente a resina e aí formava orgonite. Era uma orgonite básica, era uma orgonite grosseira, né? E que funcionava tranquilamente, mas não tinha esse aspecto visual. Entre ter uma peça dessas na sua casa e uma peça dessas, com certeza a pirâmide, o trabalho todo, né, da qualidade dela, a colocação das peças, das pedras, chama mais atenção. A parte estética tem o seu peso. Tá? Peso. Essa aqui é uma orgonite funcional, tranquila, mas não se coloca em qualquer lugar, né? Não fica muito bem. Então, essa é uma dúvida que assoma muita gente, porque as pessoas não sabem se colocam por volume ou se por peso, por massa. Eu uso a granalha de aço, principalmente a granalha de aço. A granalha de aço ela é muito pesada, e ela é bem concentrada.
Então eu consigo colocar nessa parte de baixo aqui, ó. A granalha de aço tem uma partezinha que ela é mais, como é que se diz, maiorzinha, né? Ficam aqueles grânulos ali, e depois ela fica mais quase um pó. Então, a granalha ajuda a atingir o peso da peça. Então, se eu boto 400 gramas de resina, eu vou botar 400 gramas de metal, né? E a granalha de aço ajuda bastante. Tá? É ela que compõe boa parte das minhas pirâmides. Originalmente era por volume. Funciona? Funciona. As pessoas que descobriram as orgonites, que inventaram as orgonites, usavam assim. E ainda usam. Ainda usam. Mas, se a gente for pensar, só por volume fica um pouco estranho. Principalmente o alumínio. Porque o alumínio, né, é muito levinho. E esse aqui é um alumínio que eu chamo em flocos. Eu ainda peneiro ele fica mais fino ainda. Né? Ou então, eu tenho alumínio assim, que já é mais pesado, né? Ainda é grânulos, e dá para peneirar ele e ficar mais fino, fica um pozinho. Né? Fica um pó. Deixa eu trazer uma pecinha para a gente ver. Então aqui nós temos um colacho, certo? Tem bastante alumínio, eu levei quase a saturação a resina, porque você tem que botar bastante alumínio, e ela fica difícil de mexer, difícil de se distribuir os componentes lá dentro. Né? Tem um pouco de metal, o cobre, tem a pedra, tem mais pedrinha aqui espalhada, certo? Mas basicamente essa é por volume, tem bastante alumínio. Essa aqui também. Temos ali o metal, temos uma pedrinha, temos mais o quartzo lá dentro. E essa base colorida, eu uso esse alumínio em pó. Bem filtradinho, muito bom. Ficam peças que ficam mais por volume do que por massa. Às vezes eu consigo, depois dela quase pronta, colocar bem no meio aqui um pouquinho de granalha de aço, né? Para que melhore um pouquinho o peso. Mas, no geral, já são peças por volume. Fica a cargo de cada orgoniteiro dosar essa quantidade de metal e de resina. Né? O que não pode é faltar. O que não pode é faltar. Tem uma peça para mostrar. Esqueci de pegar. Está aqui. Essa é uma peça que tem basicamente resina, tem a espiral, que eu gosto bastante, tem umas hematitas e resina. Isso aqui é uma orgonite. E infelizmente a gente encontra no mercado ainda muitas pessoas colocando resina, enchendo de pedra e dizendo que é orgonite. Não é. Eu penso que para você chegar numa peça de orgonite, ou satura com metal, com alumínio em pó, com alumínio em flocos, com alumínio em grão, que é o mais fácil de se conseguir, né? Pode conseguir alumínio, pode conseguir ferro também em pó, ferro em grão, granulado, com a granalha de aço. A granalha de aço tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ela é muito pesada, né? Mas se você tem uma peça dessas, você tem o que eu chamo de ferramenta vibracional. Tem a sua utilidade, tem a sua função, né? A resina vai atrair energia, o quartzo vai gerar o efeito peso elétrico que fica preso lá dentro, tensionando. Pode botar mais pedras, legal, mas não é bem uma orgonite. Certo? A orgonite precisa dessa proporção de metal para poder atrair e repelir a energia. Eu penso que quando a gente faz peça desse tipo, a proporção tem que ser por peso, por massa. Resina, massa de metal. Pega uma balança ou usa intuitivamente. E quando você faz proporção por volume, fica alguma coisa assim. E aí o alumínio é uma das peças, dos elementos de metal mais interessantes. Né? E aí você vai colocando alumínio
você vai saturando a mistura até um ponto que você percebe que se ela ficar muito grossa, você botar o catalisador, ele não vai ficar bom, né? Ou às vezes você bota o catalisador antes, mistura bem, e depois começa a derramar o metal para deixar ela bem homogênea. Os dois vão funcionar, certo? Os dois vão funcionar, por volume ou por peso. Vai depender muito do objetivo que o radiestesista na cabeça, que o orgoniteiro tem, a pessoa que está fazendo o orgonite tem na hora de montar a peça. Uma peça com alumínio, o alumínio é um metal muito rápido, tem uma frequência mais alta do que, por exemplo, o ferro. Então, ele tem um comportamento diferente. Nem melhor, nem pior. Um comportamento diferente, uma utilidade diferente, podemos dizer assim. Lá no blog tem um material em PDF lá, materiais para orgonite, que fala, né? Os americanos fizeram uma análise de o que cada metal faz, a que cada metal está ligado, certo? Então vai depender muito disso aí. Tem mais um detalhe, cheio de detalhes. Nessa peça, por exemplo, onde eu tenho a resina em cima, 1/4, né? Lá dentro tem mais quartos, na base eu coloco mais quartos, 4, 8, 12 quartos espalhados. Nessa peça aqui, vocês podem observar, diferente dessa, não temos a granalha de aço na base. Não temos a granalha de aço na base. Então, essa peça aqui, ela tem muito alumínio em pó, bem fino. E na base eu coloco pregos. Eu uso uns pregos grandes, que eu vou distribuindo eles ali, na hora que eu for montar a base, né? A peça é feita dessa forma, então na hora que eu for montar, eu coloco o prego para aumentar um pouco a massa, para compensar a parte de cima que tem mais resina, né? A proporção que a gente trabalha, a proporção ideal seria 50% de metal, 50% de resina. Certo? E aí você tem, né, um equilíbrio da repulsão e da atração da energia. Mas isso não é uma coisa fixa, rígida. Porque muitas pessoas não aguentariam uma orgonite funcionando 100%. Porque nós temos muitas energias estagnadas, muitos problemas, muitos bloqueios energéticos, muitos pensamentos que geram diversos problemas. E quando você pega uma orgonite que é muito certinha, aquilo causa um incômodo que leva muito tempo para você se adaptar. Então, ao longo do tempo, eu penso que a parte intuitiva de quem está fazendo a orgonite é muito importante. Você fazer uma orgonite que esteja equilibrada para a pessoa que você está fazendo. Mesmo que você não saiba quem é a pessoa que vai comprar aquela peça, né? Eu faço sob encomenda, legal, mas tem pessoas que fazem em série e depois vão vendendo. Você não sabe, mas a pessoa, quando vai comprar, ela compra aquela que ela precisa, né? Intuitivamente ela vai pegar aquela, ela vai se sentir atraída por aquela que é a que ela precisa. Então a gente pode ter 40% de metal e 60% de resina, a gente pode ter 45% e 55%, a gente pode ter 50% e 50%, certo? Menos do que 40%, eu já penso que não chega a ser uma orgonite, em massa, né? Em peso. Eu acho que já não chega a ser orgonite, que é o que a gente vê por aí. Resina, pedras, 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 pedras em pedacinho de metal. Não é orgonite, é uma ferramenta vibracional. Certo? Se for por volume, aí você nem pesa o material, simplesmente você faz a mistura, coloca lá o metal até praticamente saturar, né? Ela vai ficar alguma coisa assim, e você faz a orgonite. Também vai funcionar, vai ter muito mais resina, com certeza, mas o metal, por estar espalhado pela peça, pelo volume da peça, ele consegue atuar. Eu prefiro um equilíbrio, certo? Intuitivo. No começo eu usava uma balança, hoje vai pela intuição, para a pessoa que está fazendo. Então, às vezes, fica 50-50, 45-55, como eu falei. Menos de 40% de metal eu não coloco. Eu acho que aí a peça perde muito
né, em eficiência, em desempenho da orgonite. Então, menos de 40 eu não coloco. Mas de forma intuitiva. Certo, pessoal? Quem está fazendo orgonite, então, precisa tomar essa decisão em algum momento, né? Vai fazer por peso ou vai fazer por volume. Como que vai montar? As duas vão funcionar tranquilamente, tá? Cada uma com a sua performance, cada uma com a sua vibração, muito boas. Mas tendo metal e resina e aquele quartzo principal, né? Depois os outros acessórios não tem problema. Gratidão.